Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e hoje é um dia muito importante para o destino do Vasco na temporada 2025. Vamos falar muito do sorteio da Copa Sul-Americana. Hoje o Vasco conhecerá os seus adversários, em qual grupo o Vasco irá ficar. Vamos trazer aqui essa informação, vamos trazer também onde você vai poder acompanhar esse sorteio. Também, o Vasco não desiste de contratações, mas 3 reforços deverão chegar antes da estreia do Vasco no Brasileirão. Faltam apenas 13 dias, eu acho pouco provável que o Vasco vai conseguir contratar 3 jogadores, mas vamos falar disso aqui no canal. Vamos falar da volta do David e muito mais agora para vocês. O Santos querendo um lateral do Vasco, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui no nosso canal. Bom, pessoal, hoje vai acontecer, enfim, o sorteio da Copa Sul-Americana e o Vasco irá conhecer os seus adversários na fase de grupos aí da competição internacional. O sorteio acontecerá nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, e terá transmissão da ESPN e também da Cazé TV, aqui mesmo no YouTube, o canal lá do Casimiro, que eu recomendo bastante. Torcemos aí para que o Vasco consiga passar com uma certa tranquilidade pela fase de grupos e no mata-mata não vai ter como escolher adversário, né, cara? Para você entender como que funciona a Sul-Americana, né? Possui 7 times brasileiros e tem 8 grupos aí nessa competição, assim também como é na Copa Libertadores. Vale ressaltar que Fluminense, Atlético Mineiro, Grêmio e Cruzeiro estarão no pote 1 e serão cabeças de chave da competição devido aí ao ranking da Conmebol, né? O Vasco ficou no pote 2, enquanto o Vitória está no pote 4, juntamente com o Corinthians. De acordo com a Conmebol, os grupos não poderão ter 2 times do mesmo país, ou seja, não há chance de ter um clássico, por exemplo, Vasco e Fluminense aí nessa fase. E com isso, do pote 1 a gente já meio que decifra que o Vasco deverá enfrentar Independiente da Argentina, ou Lanús, Defensa e Justiça, ou também aí América de Cali da Colômbia. A tendência é que um desses 4 esteja realmente no grupo do Vasco. O Vasco pode enfrentar um adversário, um time argentino, né, que é muito mais pedreira do que, por exemplo, o América de Cali. No pote 2, juntamente com o Vasco, está o Guarani do Paraguai, Palestino do Chile, Caracas da Venezuela, Huracan da Argentina, Universidade Católica, União Espanhola também do Chile, Godoy Cruz da Argentina. No pote 3 está o Once Caldas da Colômbia, Racing de Montevidéu do Uruguai, União, Nacional Potosí, Cienciano, Sportivo Luquem do Paraguai, Academia Puerto Cabello e também Cerro Largo. No pote 4 está o Mosquiruna, Atlético Grau, Vitória, São José, Deportes Iquique, Boston River, Melgar e Corinthians. Esses são os clubes que estarão na Copa Sul-Americana. Vale ressaltar que o terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores já entra na fase de mata-mata da Copa Sul-Americana e o Vasco pode ter alguns adversários que foram eliminados também da Copa Libertadores. Deixa aí nos comentários aí o que você espera, qual seria o grupo ideal para você, para o Vasco pegar nessa temporada de 2025 aí na Sul-Americana. Aquela velha história, né? Quem quer ser campeão não escolhe adversário, mas no caso do Vasco, nessas fases iniciais, acho bom o Vasco pegar um grupo mais brando, né, cara? Pegar um grupo aí mais fraco, para que o Vasco tenha tempo para montar um time melhor no meio do ano, porque a janela do meio do ano tem que ser essencial para o Vasco reforçar o time. Algo que não foi tão feito assim pelo Marcelo Santana e o Pedrinho agora no início de ano, né, cara? Trouxe esses 3 reforços aí no finalzinho, esses 3 atacantes na bacia das almas, porque nem ia trazer esses caras, demoraram um século para contratar. E vamos ver como que esses caras vão se sair durante a temporada, né? Tem uma expectativa muito boa quanto ao Nuno Moreira, mais ainda Garré e Lloyd Augusto, o torcedor já está com o pé atrás, né? Vamos aguardar, ver como vai ficar essas situações desses 3 jogadores também, além dos jogadores que estão voltando de lesão. Deixa nos comentários se você acredita no título da Sul-Americana, que internamente, lá dentro do Vasco, é tratado como uma grande prioridade para a temporada. Eu acho que a prioridade tem que ser o brasileiro, porque o Vasco não pode cair. Já que na temporada que vem, se eu não me engano, vai ser reduzido uma vaga de rebaixamento, né? O 17º não vai cair mais. Isso aí já ajuda bastante o Vasco. Se essa regra existisse antes, o Vasco tinha um rebaixamento a menos aí para deixar claro para o torcedor. Bom, tivemos hoje uma atualização muito importante envolvendo o atacante David. Segundo o jornalista Fábio Azevedo, ele trouxe informações sobre o prazo de recuperação do jogador. O atleta ainda deverá ficar mais 3 meses em recuperação. Vale ressaltar que foi visto na Vasco TV ele treinando com bola, né? Não treinando normalmente com os companheiros, longe disso, mas dando os primeiros toques aí na bola. Isso é muito importante. Porém, ele ainda vai ficar 3 meses e a tendência é que ele volte
somente lá no mês de junho ou início de julho. Mais ou menos aí o prognóstico do Vasco inicial era esse tempo de recuperação. Apesar do jogador estar progredindo bem, mas ele deverá ficar esse tempo ainda parado, né? O jogador começou a recuperação em outubro de 2024, após uma gravíssima lesão ao romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo na partida contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. A equipe médica do Vasco já teria informado que o atacante já consegue realizar movimentos completos e colocar força no local, e ainda está na segunda fase do processo. Além dessa situação aí do David, do retorno dele, o Vasco também se acertou com o Internacional para concluir a transação dele em definitivo. Ele que bateu as metas na temporada passada, o Vasco se viu obrigado a pagar mais de 18 milhões ao Internacional para contratar esse jogador, e o Vasco já havia sinalizado a opção que iria adquirir o atacante aí pelo acerto, que ainda não havia sido feito aí com o Internacional. Agora a transação, segundo o canal Atenção Vascaínos, está em trâmites finais, com os departamentos jurídicos dos clubes conversando para a oficialização do negócio, e o jogador será atleta em definitivo do Vasco, né? Muito boa essa informação, um jogador bastante querido pelo torcedor, eu particularmente gosto muito do David. Bom, agora vamos falar do mercado do Vasco, cara. Saídas e chegadas de jogadores, né? Segundo o portal RTI Esportes, o Santos teria buscado o Vasco aí para tratar da negociação com o lateral direito Pumita Rodrigues. Porém, por sua vez, o Vasco não teria demonstrado interesse em negociar o jogador e também o atleta não teria interesse em deixar o Vasco. O jogador, inclusive, foi convocado para a seleção uruguaia, vai fazer parte aí das eliminatórias para a Copa do Mundo. Estou torcendo para que ele continue no Vasco, que seja importante para o Uruguai. O ano que vem tem Copa do Mundo e nada melhor do que ter um jogador do Vasco jogando Copa do Mundo, né? Na seleção brasileira é bem difícil, né? Já que o técnico Dorival não dá chance também ao Léo Jardim, também tão pouco ao Lucas Piton, né? Mas que também não estão em grande fase, né, cara? Esses seriam os dois jogadores com características aí para serem convocados para a seleção brasileira. Muita gente falou até mesmo do Paulo Henrique, mas eu acho que ele está no nível abaixo de outros jogadores aí da seleção. Mas, na minha opinião, eu acho que realmente o Vasco tem que ter jogadores na Copa do Mundo. Não importa se será o Jean Davi, se será aí o Pumita Rodrigues ou quem quer que seja. Tem que colocar o seu nome na Copa do Mundo ano que vem. Isso é importante para a marca Vasco da Gama também, né? E o Pumita Rodrigues deverá permanecer no Vasco. Ele tem contrato até o fim desse ano. O Vasco tenta resolver essa questão aí para renovar o contrato do jogador de 22 anos para ele permanecer no Vasco. Inclusive, no meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo e sair de graça do Vasco, né? Vamos ver o que o Vasco vai fazer, se vai renovar esse contrato também com o jogador. Para o Santos, atualmente, ele não deverá se transferir agora. Quanto à chegada de jogadores, segundo o Globoesporte.com, a direção do Vasco já está trabalhando em 3 frentes no mercado de transferência para contratar 3 reforços, cara. Contratação de um ponta veloz, que seria o Brian Palácio, melou totalmente, o Atlético Mineiro não quis mais fazer negócio com o Vasco, e o atleta não será contratado. Se falou daquele jogador Max lá do Sampaio Corrêa, a gente até falou dele aqui no canal, informações trazidas lá pelo Lineker e Beyond, depois foram trazidas por outros jornalistas que não procediam o interesse do Vasco nesse jogador, e o Vasco não vai contratar esse atleta, não teria aprovação também do Fábio Carille. Além desse ponta veloz, o Vasco também deverá buscar um zagueiro e um lateral esquerdo para compor o elenco. Não sabemos aí quais serão esses jogadores. Se especulou muitos zagueiros na janela de transferências aí internacional antes do fechamento, né? Mas depois que abriu essa janela interna, onde o Vasco só pode contratar jogadores que atuam no futebol brasileiro, não temos nenhum nome aí, somente lá de um jogador também do Sampaio Corrêa, que foi o Eduardo Churran, se eu não me engano. Esse foi o único nome especulado aí para a zaga. Lateral esquerda, possivelmente o Vasco quer trazer mais um lateral para ser o reserva do Piton, já que o Vitor Luiz aparentemente não agrada ao Fábio Carille. Já vem falando isso aqui algumas vezes no canal. Teve jogos que o Vitor Luiz sequer ficou no banco de reserva, sequer foi relacionado. Eu acho que ele não deve estar tão bem assim nos treinamentos. O treinador parece que não confia no jogador e pede a contratação de mais um lateral esquerdo, uma posição muito difícil de achar aqui no Brasil, né? Acho bem complicado. O Vasco vai achar esse jogador no mercado. Aí você para pensar. Valeu a pena emprestar o Leandrinho pro Al-Shabaab, cara? Será que era melhor pro Vasco se desfazer de um jogador que poderia ir ser importante na temporada, já que o técnico do Vasco hoje pede uma contratação de um lateral esquerdo? Felizmente são negócios aí da diretoria do Vasco que a gente não entende, né, cara? Não tem como entender esse empréstimo do Leandrinho lá pro futebol saudita e o Vasco precisando de um lateral para compor o seu elenco, né? Vale ressaltar que o Riquelme tá lá também, mas não será utilizado. O Vasco pretende também emprestá-lo aí para a sequência da temporada. Deixem nos comentários o que você espera desse mercado do Vasco. Você acredita que até o dia 30, antes do início do Brasileiro, o Vasco contrate esses reforços? A ideia da diretoria é contratar esses jogadores antes do início do Brasileirão. Acho difícil. Acho que durante o Brasileirão pode ser que o Vasco consiga contratar, mas antes, bem pouco provável. Deixem nos comentários aí o que você acha da possibilidade até mesmo de saída do Pumita, o Santos interessado no jogador, porém o jogador não quer sair do Vasco
e a busca por reforços. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.